E aí, Fio? Joia? Agora, dando continuidade à teoria que nós já estudamos a respeito das alelobioses, você já tem o conceito de todas elas, sabe que alelobioses são relações que acontecem, que ocorrem entre os seres vivos, né? E que elas podem ser intraespecíficas entre indivíduos de mesma espécie, que podem ser também harmônicas ou desarmônicas, harmônicas que não têm prejuízo, desarmônicas quando há pelo menos um prejudicado, tá bom? E as interespecíficas, que também podem ser harmônicas e também desarmônicas, mas que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes, beleza? Então, o meu objetivo agora é com vocês, de maneira bem rapidazinha, né? De maneira bem simples, analisar algumas imagens a respeito de algumas relações. Então, eu vou comentando algumas, vou falando, e você vai daí gritando para eu ouvir daqui, você respondendo a relação correta, tá bom? Vamos lá? Vamos começar. Ó, a primeira relação, vamos lá, é a seguinte. Vamos nessa. Aqui. Isto daqui são esponjas. Note que esses organismos aqui, ó, eles são portadores de uma mesma morfologia, de uma mesma forma, e vivem unidos. Então isso aqui é o que? Uma colônia. De que tipo, Fio? Isomórfica, né? Nós sabemos que a colônia pode ser isomórfica ou heteromórfica. Quando essa colônia for isomórfica, ela não tem o quê? Divisão de trabalho, mas pelo tamanho dela, o predador evita chegar perto. O predador evita encostar, né? O tamanho dela inibe alguns predadores e isso lhe proporciona o quê? Uma vantagem em ter esses indivíduos vivendo unidos. Então, esses indivíduos aqui são animais e que não apresentam tecidos, né? Os poríferos são animais sésseis, animais que vivem fixos, presos ao substrato. Tá bom, Fio? Beleza? Vou nessa, hein? Ó, próximo exemplo. Aqui. Isso aqui também é uma colônia, não é? Só que essa colônia aqui é uma colônia de quinidários. É um coral. Então, este coral em especial, ou melhor, de maneira bem específica, é também isomórfico. Essa colônia é isomórfica. Ela não tem divisão de trabalho. Os indivíduos que se interrelacionam são indivíduos que apresentam a mesma morfologia, a mesma forma. Perfeito? Agora com vocês, hein? Vamos lá. E aí, isto aí é uma colônia ou isto é uma sociedade? Aí você me pergunta, ô Sérgio, o que representa essas bolinhas? Cada bolinha dessa aqui, ó, é uma bactéria, né? E quando as bactérias têm esse formato, né, circular, esse formato é chamado de cocos. E quando as bactérias se organizam enfileiradas, isto é um Streptococcus. Isto é uma colônia de bactérias. E como esses indivíduos têm a mesma forma, essa colônia é também isomórfica, sem divisão de trabalho. Beleza? Tá fácil pra caramba, hein, Fio? Vamos lá? Ó, e essa daqui, poxa, Sérgio, o que é isso aí? Esse monte de bolinhas, parecem bolas de tênis de mesa, né, de ping-pong. O que é isso daí? Isso é uma colônia também de cocos, só que esta é chamada de Staphylococcus. Então, esta organização colonial, você pode notar que os indivíduos têm a mesma forma, a mesma morfologia. Então, como os poríferos, como o Streptococcus, são também colônias isomórficas, portanto, sem divisão de trabalho. Maravilha? Agora é com vocês, Fio. E isso daqui, Fio? Isto aqui, vocês andando na praia, né? Andando lá na areia da praia, e aí você chega e vê isso aí na areia. Fala assim, ah, não pegue não, porque vai queimar. Queima mesmo, ó. Esses tentáculos aqui têm várias células chamadas de quinidoblastos, né? E esses quinidoblastos, eles são liberados para prender na presa, para trazer a presa para a sua estrutura digestória. E também serve para defesa, ok? Então, eu tenho aqui, ó, um indivíduo que se diferencia
para viabilizar a flutuação. Eu tenho aqui indivíduos, deixa eu passar aqui o slide, aqui ó, pronto, aqui ó, esse indivíduo aqui é um pneumatóforo, beleza? Eu tenho aqui indivíduos desenvolvidos para a produção de gametas, para viabilizar o desenvolvimento desta alelobiose, hein? E aí, que alelobiose é essa? Esses tentáculos aqui ó, servem para capturar, né, as suas presas. Aqui é um peixe, foi capturado, vai ser trazido para a estrutura digestória, beleza? Então, eu tenho aí vários indivíduos com formas diferentes, unidos anatomicamente, portanto, dividindo o trabalho e, o mais importante eu vou falar, constituindo uma colônia heteromórfica. Isto é o exemplo que eu dei lá na teoria, lá no quadro, né, de caravela. Então, isto é uma caravela, é um exemplo de colônia heteromórfica, portanto, com divisão de trabalho, beleza? Aí você me pergunta, esses indivíduos, eles apresentam-se com a mesma constituição genética? Claro, são indivíduos de mesma espécie. Então, colônia é um agrupamento de indivíduos de mesma espécie, perfeito? Que podem ou não ter divisão de trabalho. Se não tiver divisão de trabalho, todos eles têm a mesma forma. Havendo divisão de trabalho, é porque eles apresentam formas diferentes. É classificada como heteromórfica. Beleza? Próxima. Ó, pronto. O que é isso daí? Sérgio, isso daqui é um formigueiro. Beleza? Eu tenho aqui os soldados, existe a rainha, tá bom? Existem castas, existem níveis hierárquicos onde cada um tem a sua função. Mas vivem colados? Vivem unidos? Não vivem unidos anatomicamente. Então isso é um exemplo de quê? De sociedade. Isso é uma sociedade. Beleza? Na sociedade não há união anatômica, mas obrigatoriamente há divisão de trabalho. Aí um outro exemplo. Olha que exemplo fenomenal. Esse exemplo aí despenca em prova, né? As abelhas é uma sociedade altamente organizada. Nas abelhas, ou melhor, nas colmeias, existem 3 castas, né? Existe a rainha, que apresenta um tamanho bem maior do que os outros, né? As outras castas, que tem a operária, e tem um zangão. Ok? E qual é a função de cada uma? A rainha serve para a perpetuação, a operária serve para o trabalho e o zangão serve para fecundar a rainha no dia do voo nupcial. Agora, uma coisa importante eu queria aqui compartilhar com vocês. Veja bem, a rainha, turma, a rainha ela é diploide, tá bom? A rainha é diploide, ela é 2N, perfeito? Maravilha? E ó, por meiose, ela produz óvulos, gametas, que são o quê? Haploides, tá bom? E o zangão, através de mitose, vai gerar gametas. Ou seja, o espermatozoide. Ou seja, vem cá. Por que é por mitose? Porque o zangão é o quê, filho? O zangão é haploide. Então, se o zangão é haploide, ele produz gameta por mitose. Então, veja só. Se o espermatozoide, perfeito, fecundar o óvulo, gera um zigoto, que é 2N. É ou não é? Na fecundação. Perfeito? Então, esta célula haploide se une com esta célula haploide, que é o espermatozoide, e forma o óvulo, que é diploide. Agora, veja só. Se esse zigoto for nutrido com geleia real, esse zigoto vai gerar o quê? Uma rainha, que também é o quê? Diploide. Mas, se esse zigoto não tiver na sua nutrição geleia real, vai ser simplesmente uma operária. Mas a operária é também o quê? 2N, é também diploide. Ou seja, e qual a diferença da rainha para a operária? A diferença é que a rainha ela desenvolve a capacidade de gerar novos indivíduos. Ela é fértil, enquanto que a operária não é fértil. Eu já vi questões, né, da Consultec perguntando o seguinte, afirmando o seguinte, a diferença entre a rainha e a operária é genético. Falso. A diferença não é genética, ambas são diploides. A diferença é somente
o desenvolvimento embrionário, que um acontece na presença de geleia real e o outro não tem esse nutriente, que é altamente potente e faz toda a diferença no processo de desenvolvimento. Aí você me pergunta assim, ó, como é que o zangão se desenvolve? Como é que o zangão se desenvolve? O zangão se desenvolve do óvulo não fecundado, através de um fenômeno chamado de partenogênese. Então, quando o óvulo se desenvolve sem a presença do espermatozoide, o fenômeno é chamado de partenogênese. E aí, ó, nesse caso aqui, surge um macho, o zangão. Essa partenogênese que desenvolve machos é chamado de arrenótoca. Se fosse fêmeas, como acontece, por exemplo, na pulga d'água, ela é chamada de telítoca, né? Que só nascem fêmeas. Quando nasce macho e fêmea, né? O que pode acontecer até em alguns vermes, ela é chamada de deuterótoca. Então, essa partenogênese aqui ó, partenogênese é um processo de reprodução especial onde o óvulo se desenvolve sem a presença do espermatozoide, gerando um ser haploide, que acontece isso muito bem com as abelhas. A apis mellifera, que produz o mel, que nós também consumimos. Amém, turma? Beleza? Então, esse exemplo aí é de colônia ou sociedade, é uma sociedade altamente desenvolvida e muito bem organizada. Valeu? Então, colônia, união anatômica. Sociedade, sem união anatômica. Colônia, pode haver divisão de trabalho. Sociedade, há divisão de trabalho. Maravilha? Vou adelante. Ó, agora vamos falar um pouco dessas relações aqui. Ó. Aqui eu tenho dois animais, parecem leões marinhos, né? Eles estão aqui sangrando, um mordendo o outro, possivelmente. Eles estão o quê? Disputando ou alimento ou disputando a fêmea. Essa relação aqui, ó, eu tenho esses dois veados aqui, ó, eles estão o quê? Também, possivelmente, disputando um alimento, disputando, com certeza, o mesmo nicho ecológico. Esse processo aqui de alelobiose é muito especial. Por quê? Porque representa negativo para ambos. Essa relação aqui é chamada de quê? De competição. E a competição é muito importante para regular a densidade de uma população. Beleza? Vocês vão fazer questões a respeito disso aí. Maravilha? Vamos lá. Então, ó, eu tenho aqui esse gráfico do princípio de Gauss. Ó, o princípio de Gauss, ou o princípio da exclusão competitiva, é muito interessante e muito cobrado em prova, viu? Preste atenção. É o seguinte, ó. Foram isoladas, né, em um determinado tubo de ensaio, uma população de Paramécio aurelia. Paramécio, turma, é um protozoário. E aí esse Paramécio aurelia, ó, depois de um determinado tempo, cresceu para a poxa e se manteve constante, né? Teve a expressão do potencial biótico. Depois, ó, se manteve constante. E já o Paramécio caudatum, né, em uma cultura isolada, usando os mesmos nutrientes, também cresceu, mas não cresceu tanto, mas cresceu e depois se equilibrou. Aí resolveram juntar, colocar no mesmo recipiente Paramécio aurelia e Paramécio caudatum. Depois de um certo tempo, observou que o caudatum, ele desapareceu, morreu daquele meio. Não tinha mais nenhuma espécie de caudatum. Por quê? Porque o caudatum possivelmente disputou com a aurélia o mesmo nicho ecológico. Como não era uma espécie bem adaptada, foi o quê? Eliminada. Porque ela não conseguiu a competição e foi eliminada. Na natureza, né, vamos dizer assim, em um meio não fechado, aquela espécie que não é apta, ela pode o quê? Migrar para uma outra região, para não ser o quê? Eliminada. Mas se ela insistir em ficar, e se ela não for apta, ela corre o risco de ser o quê? Totalmente dizimada. Por quê? Porque não existe, eu vou comer um pouquinho, você vai comer... Não, cada população vai brigar pelos seus recursos. Cada população vai brigar para a manutenção da sua espécie, em detrimento à outra. Então, se aquela outra, né, não se adaptar e não for forte o suficiente, ou então não tiver
eu disse isso, que Darwin já falava isso no livro Origem das Espécies, não tiver estruturas que possa possibilitar ela viver e naquele meio disputando aquele nicho ecológico, ou ela muda de nicho ou vai ser eliminada. Então, a exclusão competitiva é quando o menos apto é eliminado, tá bom? Ou seja, esse tipo de competição aconteceu entre espécies diferentes, né? Exatamente. Uma competição aí interespecífica. Beleza? Perfeito? Muito importante, Fio. Muito interessante esse exemplo e altamente, vamos dizer, explorado em provas. Falou? Então vamos lá. Próximo. Aí, isso aí, né, pode ser, é uma imagem que eu não gosto de, mas faz parte do processo. Aqui é um gafanhoto, né, um louva-a-Deus, desculpa, um louva-a-Deus, né, que depois da cópula come a cabeça do macho. Isso aqui é uma relação de canibalismo. Então, ó, é menos para quem morre e é comido e mais para quem mata e come. Ela mata em busca de nutrientes para viabilizar o seu processo de desenvolvimento embrionário. Tá bom? E um outro exemplo clássico de canibalismo é o que acontece com os hamsters, né? O hamster, como eu disse já para vocês, por uma carência de nutriente, meio instintivo até, ele come todos os filhotes depois que essa mãe aqui tem os seus filhotezinhos, ela pare os filhotezinhos. Se você não separar, mas dificilmente se você separar, como são muito novinhos, ele precisa também do leite materno, porque é um mamífero. Então, como ele não vai, se você separar, ele não vai ter esse nutriente, ele vai acabar morrendo. Então, o que é importante é você saber, de fato, as carências do seu hamster, para você suprir essas carências, para quando ele parir, né, ele não comer seus filhotes. Tá certo? É uma relação canibal, meio macabrazinha aí. Maravilha? Vou passar aqui o slide. Ó, pronto, então já falei de relações intraespecíficas: colônia, sociedade, competição e canibalismo. Sendo que a competição, eu dei o exemplo da exclusão competitiva, dando aquele exemplozinho do Paramécia Aurélia e da Caudato, não é isso? Ou seja, uma competição interespecífica. Agora, que relação é essa aqui? Isso aqui é um líquen, né? Isso aqui você já viu em árvores aí nas praças, né? Em parques públicos. Isso aqui é uma evidência de que o ar atmosférico está muito bom. O ar atmosférico está limpo. Isso aqui é uma associação, ó, entre algas e fungo. A alga, eu já disse isso, né? Produz a matéria orgânica e o fungo vai consumir essa matéria orgânica. E o fungo, por sua vez, manda água para a alga realizar a fotossíntese. Se eu separar, morrem ambos. Então, os líquens, turma, são bioindicadores de poluição ambiental. Líquen não é um organismo. Líquen é uma associação mutualística, onde ambos se beneficiam e, se eu separar, ambos morrem. A diferença de mutualismo para protocooperação, que o mutualismo é relação obrigatória. Protocooperação não é obrigatória, mas é boa enquanto estiver acontecendo. Aqui, ó, esse exemplo aqui clássico, isso aqui é um protozoário que vive no intestino do cupim, né? O cupim, quando ingere a madeira, quem vai digerir a celulose é esse Nyctoteria, esse protozoário. Se eu tiver um veneno para matar o protozoário, eu, por tabela, acabo também com o cupim, porque é uma relação mutualística. Se eu tiro o protozoário, morrem ambos. Perfeito, turma? É uma relação mutualística maravilhosa. Ó, um outro exemplo clássico, esse aqui eu vou voltar a falar no ciclo nitrogênio. É o seguinte, aqui existem nódulos radiculares, né? Nesse nódulo radicular desenvolvem bactérias do gênero Rhizobium. Essas bactérias, minha galera, elas são responsáveis em fixar o nitrogênio. Então, vai ajudar essas plantas, né, na aquisição de compostos nitrogenados para a síntese de aminoácidos e de bases nitrogenadas. Aí tu me pergunta, a Rhizobium precisa viver no nódulo radicular? Sim.
A rizóbia é dependente desse local para a sua proteção e, consequentemente, proliferação. Elas se proliferam tanto que entumece e forma nódulos. São visíveis? São visíveis. É porque a imagem aqui não está tão legal, não nítida, mas se você der uma pesquisada no Google, onde foi que eu peguei essa imagem, você vai ver nódulos extremamente bem desenvolvidos, bem entumecidos. Então, a relação mutualística. Bactérias do gênero Rhizobium e leguminosas, né? Feijão, soja, ervilha, são exemplos de leguminosas. Leguminosas são todos os vegetais que têm o seu fruto, né, em vagens. Beleza? Vou lá, hein? Vamos nessa. Ó, vamos fazer aqui uma questãozinha, para dar uma paradinha de tanto eu ficar falando. Ó, as cutias são pequenos roedores das zonas tropicais. Transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há fruto maduro disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Pô, essa ladroagem está associada à relação de quê? De sinfilia? Sinfilia daqui a pouco nós vamos falar, né? Antibiose é quando um ser libera a substância química que acaba prejudicando o desenvolvimento do outro. Predatismo, ele mata uma cutia para comer? Não. Parasitismo? Não é relação parasitária, né? E cutia com cutia, é relação intraespecífica, né? Comensalismo, não. Então sobrou o quê? Letra D de dado, né? Eu acredito que você tenha dado uma pausa, feito, e agora soltou play, deu play e viu o resultado aí, ó, letra D de dado. Beleza? Vamos lá. Pronto, continuando aqui com os meus exemplos de relações, esse exemplo é bem interessante, ó. É o seguinte, isso aqui é um paguro, isso aqui é um paguro, isso aqui é um crustáceo, e aqui é uma anêmona, né? Então, eles vivem sozinhos, mas quando vivem juntos, isso é positivo para ambos. Então, por quê? Porque o paguro, como eu já disse para vocês, o paguro levando a anêmona para um lado para o outro, vai dar a ela motilidade. E como ela libera amônia, é tóxica, nenhum predador chega aqui para tentar predar o paguro. Então é positivo para ambos. Isso é obrigatório? Não. Então é uma protocooperação. Beleza? Olha aqui uma relação de protocooperação também. Ó. Esses pássaros aqui, ó, esse anu, né? Ele vive em cima de bovinos, retirando, ó, os carrapatos que aqui estão. Eles enchem o papo de comida, né? E tira do bovino, tira desse animal o seu parasita. Então, não é uma relação obrigatória, mas é ajudado tanto o bovino quanto o pássaro, que adquire também o quê? Comida, alimento. Tá certo? Isso é uma protocooperação. Quer ver outra? Aí, ó, esse pássaro aí, a depender do contexto da questão, como eu disse para vocês. Esse pássaro come os restos alimentares do jacaré. Beleza? E aí limpa os seus dentes. Então você está limpando os dentes do jacaré, o pássaro, e em contrapartida está ganhando alimento. Beleza? Enquanto ele está comendo ali, ninguém chega perto, né? Então é uma relação que é de protocooperação. É obrigatória? Não. Mas acontecendo isso, é bom para quem? Para ambos. Perfeito? Maravilha. Aí, essa relação aí, Procurando Nemo, né? Lembrou do filme? Ó, isso aí é o peixe palhaço vivendo entre os tentáculos de uma anêmona. Aí você pergunta assim, pô, uma anêmona não queima, que ela tem quinidoblasto, não queima? Não, porque o peixe palhaço tem nas suas escamas, né, uma substância que protege contra, como é que se fala? Contra esses quinidoblastos. Aí você fala assim, o que ele está ganhando com isso? Ele está ganhando proteção, porque ninguém encosta aí para pegá-lo, tá bom? E também moradia, beleza? E o que a anêmona ganha com isso? A anêmona ganha com isso nutrientes, sabe por quê? Porque quando o peixe palhaço chega aí, ele tem muita substância orgânica, possivelmente, na sua pele. Então, quando os tentáculos da anêmona passam pelo corpo do peixe palhaço, adquire nutriente, coisa que ela não tem a motilidade, com isso ele traz comida para esse animal, para esse quinidário, que é um pólipo, é um quinidário que vive fixo, tá certo? Então, é uma protocooperação porque não é relação obrigatória. Maravilha, gente? Perfeito?
Vou passar aqui o slide, hein? Ó, pronto. Essa relação aqui é o seguinte. Aqui é o tubarão, né? E aqui é a rêmora. Se a questão disser que o tubarão está comendo e os restos alimentares estão caindo aqui e a rêmora está conseguindo comida, a rêmora está se beneficiando. Nesse contexto, dizendo que a rêmora come os restos alimentares do tubarão, é uma relação que indiferente para o tubarão, então é zero para ele. Então, a espécie comensal é aquela que vive com uma outra espécie sem beneficiá-la, mas também sem prejudicá-la. Mas ela é o que? Beneficiada. Mas se a questão dissesse assim, ó, uma determinada espécie de tubarão vive sendo guiada pelas rêmoras, que ganham proteção e restos de comida. Então, isto passa a ser uma relação que de protocooperação, porque a questão deu ênfase que o tubarão também é o quê? Beneficiado, né? Para seu guia, né? A rêmora funciona como guia. Beleza, fio? Maravilha? Deixa eu passar aqui. Ó, as hienas, olha as hienas aqui, ó, comendo a carcaça, o resto eu acho que é uma leoa aqui comendo esse animal, né? Os restos alimentares, as hienas estão se alimentando, né? Desfrutando disso aí. Então a relação também comensal, beleza? O comensalismo, como eu disse para vocês deram uma paradinha, estão fazendo agora essa análise aqui com as imagens que eu fiz, eu tenho certeza. Só para lembrar, o comensalismo pode ser 3 tipos. Comensalismo pode ser por comensalismo, por transporte ou por moradia. Se for quando envolve alimento, né, é chamado também de comensalismo. Perfeito? Só comensalismo. Né? Uma outra relação que pode ser também taxada como comensalismo, você pode interpretar como comensalismo, essa é a questão de ser que o pássaro come os restos alimentares do jacaré. Ponto. E não dá ênfase que o jacaré também é o quê? Beneficiado. Então isso aí é um comensalismo. Tá certo? Beleza, fio? Então, vou passar aqui o slide. Olha essa aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um peixe agulha que vive dentro desse animal aqui, chamado de pepino do mar. Então, ele ganha moradia e o pepino do mar não ganha nada com isso. Então, é uma relação comensal que envolve moradia. Qual o nome? Inquilinismo. Existe o inquilinismo famoso, que são esses vegetais aqui, ó, que vivem sobre um outro vegetal, adquirindo lá na altura a capacidade de captar o quê? Melhor a luz e assim realizar fotossíntese. Esse tipo de relação, desse tipo de inquilinismo, é chamado de epifitismo. Tá bom? Maravilha? E quando, ó, essa mosca aqui, ó, essa mosca aqui de berne pode levar larvas de outros insetos. Então, quando o comensalismo envolve transporte, é chamado de forésia. Quer ver uma forésia interessante? Esses vegetais aqui, ó, eles têm essas estruturas que viabilizam a sua fixação no nosso tecido, na nossa roupa, né? Muita gente chama de carrapicho, né? E aí, quando isso aqui prende na nossa roupa, a gente fica tirando e jogando, né? E esse ato de jogar, você está ajudando o quê? Na dispersão, na polinização desse vegetal. Então ele usou você para ser disperso. Então isso é uma relação comensal chamada de forésia ou foresia para alguns. Beleza? Se a questão disser que o tubarão como é que se fala? Leva a forésia, ou desculpa, a rêmora usa o tubarão para ser transportado de um meio para outro, ou de um oceano, né, de uma parte do oceano para outro, isso também pode ser considerado forésia. Então as relações, como eu disse para vocês, é importante você se prender, né, na análise dos conceitos. Beleza? Vamos lá. Ó. Nas interações ecológicas, os seres vivos se entrelaçam numa teia de relações, tanto entre membros da própria espécie, como entre indivíduos de espécies diferentes. Assim, por exemplo, as orquídeas, bromélias e muitas samambaias, conhecidas como epífitas, vivem no interior das matas e sob plantas maiores que lhes servem de suporte, permitindo que consigam obter maior suprimento de luz para a fotossíntese. Acabamos de falar, né? Um epifitismo, também conhecido como o quê? Essa é fácil demais, inquilinismo. Ok? Show? Vou passar aí. Elídio é proprietário de um sítio
dentro do bioma da Mata Atlântica e, desobedecendo a legislação, periodicamente remove algumas espécies de orquídeas e bromélias presentes nos troncos das árvores próximas à sua casa, alegando que tais plantas causam prejuízo às árvores nativas que deseja preservar. Com base na classificação das interações ecológicas, as orquídeas, as bromélias, com base na classificação das interações ecológicas, as orquídeas e as bromélias removidas por Elides são exemplos de ectoparasita? Não. Epifitismo? Sim, uma vez que obtém seus nutrientes minerais a partir da absorção direta na superfície dos troncos das árvores nativas sem prejudicar. Mutualismo? Não, porque não é obrigatório. Comensalismo? Uma vez que obtém seus nutrientes orgânicos, não é uma relação, eles não obtêm nutriente orgânico, obtêm luz. Amensalismo também não, porque é uma relação desarmônica. A resposta, letra D de bola. Tá certo? Vou passar aqui. Ah, sim. Agora, vamos falar das desarmônicas. Ó, isso aqui é um grupo de eucalipto, né? E eucalipto, quando se desenvolve, libera substância química que nenhuma outra planta de grande porte pode se desenvolver. Então, essa relação é chamada de amensalismo ou antibiose. Olha o exemplo aqui famosíssimo da maré vermelha, né? A maré vermelha ocorre quando os dinoflagelados liberam essa substância avermelhada e impede a penetração da luz. Então, como a luz não penetra na massa d'água, aqueles organismos que fazem fotossíntese não podem fazer e ficam prejudicados. Tá certo? Então, isso é em relação a amensal. Mas um grande exemplo de amensalismo, descoberto por Alexandre Fleming, foi a relação entre bactérias e penicillium, um fungo que libera uma substância química que acaba o quê? Comprometendo a vida das bactérias. O penicílio não ganha nada com isso. Já a bactéria é o quê? Prejudicada. É como o eucalipto, quando libera a substância química, não ganha nada com isso. Tá bom? E prejudica o desenvolvimento dos outros. O dinoflagelado, a mesma coisa, libera a substância avermelhada, não deixa a luz penetrar, não ganha nada com isso. Tá bom? Beleza? Então, isso aí é amensalismo. Não confunda amensalismo com competição. Competição é quando dois indivíduos disputam o mesmo nicho ecológico. Vamos lá. Um exemplo interessante também de relação interespecífica desarmônica é o que acontece com a formiga e o pulgão. A formiga, ela usa o trabalho do pulgão que tirou a seiva elaborada, tá bom? E se alimenta dessa seiva elaborada. Então, para a formiga é positivo, né? E para o pulgão é negativo. Essa relação é chamada de esclavagismo ou sinfilia. Um outro exemplo aqui, ó, são as abelhas. As abelhas produzem mel, que podem ser usadas para a sua nutrição, né? E aí, consequentemente, seu desenvolvimento. E nós, seres humanos, o quê? Usamos o trabalho das abelhas para nosso benefício. Então, é positivo para nós, negativo para as abelhas que trabalharam, produziram, e vamos lá e ó, roubamos o mel da abelha. Tá certo? E que relação é essa? Essa relação aqui é uma relação predatória. É o que acontece com esse vegetal aqui, ó, carnívoro. Me perguntaram, o vegetal carnívoro não deveria ser heterótrofo? Não. Ele é autótrofo. Ele precisa, na verdade, o nome correto seria insetívoro, né? Ele precisa de alguns aminoácidos. Então, ele digere esse animal e consegue absorver o quê? Nutrientes. Beleza? Então, aqui, ó, é uma relação predatória, que é outra relação predatória. Essa relação predatória é importantíssima, porque mantém constante tanto o número de presa quanto o número de predadores, né? E aí, ó, aqui, ó, uma ave de rapina comendo esse mamífero aqui, ó. Beleza? Mamífero de pequeno porte, fácil, come fácil. Então, é uma relação predatória, mais e menos, mais para ele, menos para esse daqui. Lembre que eu já vi uma questão, já disse isso na parte teórica, uma relação chamando canibalismo de predatismo intraespecífico. Beleza? Agora vamos lá. Aqui é uma sanguessuga, né? Ela é um ectoparasita. No parasitismo, a morte não é um evento obrigatório, é uma consequência. No predatismo, é obrigatório. Aí, ó, o carrapato que suga o sangue do mamífero para o seu desenvolvimento. É uma relação parasitária, é um ectoparasita. Aqui, ó, os vermes que vivem no interior do ser humano, é uma relação parasitária, mais para ele, menos para o hospedeiro. Aqui, ó, o vírus, mas o vírus não é considerado um ser vivo, mas dentro da célula hospedeira tem comportamento de quê? De ser vivo. Então, como tem comportamento de ser vivo, que é capacidade replicativa,
capacidade mutacional e capacidade evolutiva, ele prejudica o hospedeiro, tá certo? Podendo levá-lo à morte, né? Como nós estamos vendo aí, infelizmente, essa pandemia toda. Beleza, turma? Então, essas são as relações ecológicas. Mas para acabar, eu quero chamar a atenção desses dois vegetaizinhos aqui, o cipó-chumbo e a erva de passarinho. O cipó-chumbo é um holoparasita. Eles apresentam, assim como a erva de passarinho, uma estrutura chamada de austório, raiz austória, que retira, tá aqui, ó, aqui a raiz austória, retira o cipó-chumbo a seiva elaborada, né? A seiva elaborada para a sua nutrição. Então é um holo quer dizer todo, pega tudo já pronto. E o M é aquele que só retira a seiva bruta, e aí ela faz o resto, que é a erva de passarinho. Então, holoparasita e M-parasita são parasitas vegetais, são vegetais parasitas. Um é holo e o outro é M. Repito, o holoparasita tira a seiva elaborada e o M-parasita só tira a seiva bruta, através de uma estrutura diferenciada chamada de raiz austória ou austórios. Aqui, ó, tá aqui no detalhezinho. Beleza? Tranquilo? Aí, fio, estão aí as imagens que eu queria mostrar para vocês. Faço as questões, que tem uma lista em anexo. E joguem duro. Estamos juntos sempre. Valeu!